Oi, turma, bem-vinda a essa OC de Administração Rural. Meu nome é Karine Case e a gente vai bater um papo sobre os tópicos da nossa apostila. Vamos lá, então? Tá? Nessa etapa que se inicia, nós vamos analisar as informações básicas sobre a organização, bem como alguns modelos e estratégias de empresas rurais, para que possamos aprender os conceitos fundamentais das teorias administrativas. Vocês conseguem imaginar a civilização antiga do Oriente, lá por volta de 5.000 anos antes de Cristo, resolvendo os problemas práticos? Pois é, parece bem distante, né, gente? Mas os sumerianos, que eram os povos daquela época, eles já resolviam as suas administração, tá? Só bem mais tarde, então na conhecida Revolução Industrial, é que surgiu a nossa administração moderna, onde a gente teve crescimento acelerado das empresas e a necessidade de se sobressair em cima dessa concorrência. E aí, então, foi no início do século XIX para o século XX que a administração passou a ser conhecida como uma ciência, e essa ciência foi resumida em 5 fases. Vamos conhecer essas fases? A primeira é a tarefa, a segunda fase é a estrutura organizacional, a terceira, tecnologias, e a quarta, pessoas, e a quinta e última fase, meio ambiente. Vamos falar um pouquinho de cada fase? Muito bem. Na fase das tarefas, acontece então o planejamento de afazeres do funcionário. É quando ele fica responsável por alguma atividade que ele vai desenvolver na empresa. A fase de estrutura organizacional acontece quando é desenhado os cargos e também o controle de cada atividade. O que cada setor, cada pessoa vai ficar designada de um cargo naquele setor e que cada cargo ele tem um trabalho para poder cumprir, tá bem? Na fase das pessoas, a estrutura e as tarefas elas já ficam lá no segundo plano. Qual que é o foco? O foco passa a ser em cima do trabalhador, no bem-estar desse trabalhador. E o foco, além de ser no bem-estar do profissional, ele não vai cair em cima das suas tarefas, tá? Ele vai cair no bem-estar do trabalho. Então, o foco vai ser envolvimento com o trabalho, comprometimento organizacional afetivo, se ele está bem, de saúde, né? A satisfação dele no trabalho, que vai ser seguido pelos estímulos, passando então a ser o bem-estar desse profissional. Já na área da tecnologia, o foco vai ser então extrair o máximo de eficiência possível. Então, vai ser usado todos os recursos tecnológicos possíveis para que possa se otimizar e organizar esses afazeres. Administrar, ele passa a ser, então, lidar com as demandas do ambiente e também obter uma eficácia da empresa. Sabe como que a gente pode fazer tudo isso? Com a conhecida globalização. Vocês sabem sobre o que é globalização? Né? E na área rural, a globalização ela não vai ser diferente. Nós temos muita tecnologia na zona rural, tá? A gente vai usar, então, ferramentas de direcionamentos. Quais são essas ferramentas? É o conhecido ciclo PDCA, né? Planejar, fazer, verificar, reagir e então padronizar todos os sistemas. Esse ciclo ele vai reunir todos os conceitos básicos de uma administração correta. Tá? E qual é o objetivo desse ciclo? Vai ser tanto a melhoria dos processos como alcançar os resultados esperados. A primeira fase que a gente viu lá é a fase do planejamento, onde a gente vai definir objetivos e então as metas. A segunda fase é o fazer, onde a gente vai olhar para a execução. A terceira fase, nós vamos verificar. É o momento da gente checar os resultados alcançados e que vai ser fundamentado em acontecimentos e informações, mais conhecido como a fase checklist. A quarta fase é o agir, a ação. É feito um diagnóstico da raiz do problema e como que é possível nos prevenirmos dos acontecimentos inesperados. Como, quando, para quem, onde, o que, sabemos que são ferramentas de planejamento. Tá? E qual que é a sua opinião sobre a mudança de maneira geral? Sobre tecnologia na área rural, sobre globalização no agronegócio? Você é favorável a elas?
porque a gente sabe que mudar às vezes é preciso. Vamos falar um pouquinho também sobre o desenvolvimento da empresa rural. A gente sabe que ela tem fases. A primeira fase, a gente vai falar da fase pioneira, onde acontecia uma hierarquia simples, porque tinha poucos níveis de comando. Era só o fundador e os demais, subordinados. E as dificuldades dessa fase, elas começaram a surgir na medida que a produção aumentava, ou então diversificava, e consequentemente se tornava mais complexa. Essa necessidade, então, ela começou a se preocupar com os outros níveis hierárquicos, né? Aí a gente tem a fase da diferenciação. O que entra nessa fase? O aumento na qualidade dos processos de modo geral, que eles crescem. Aí começa finanças, contabilidade, informática. Aí as dificuldades dessa fase, elas se iniciam quando há um excesso de racionalização e de normatização, né? Tornando a rotina, então, um pouco mais burocrática. Aí, para a gente não ter dúvidas, vamos falar o que é racionalização. É quando começa a primar pela produtividade, pela eficiência e pela eficácia. E a normatização, então, começou a ser padronizada nessas empresas. A gente tem a segunda fase, que é a fase de integração, que começou com uma compreensão mais abrangente do seu papel, onde a empresa passa a considerar em suas decisões os impactos sociais, ambientais, políticos, econômicos, e o amadurecimento dessa empresa vai se refletir na maturação das relações entre ela e os seus colaboradores, conhecido então como comprometimento organizacional. Muito bem, alguma dúvida até aqui? A gente vai ter o nosso encontro no nosso fórum no dia 7 de julho, às 19 horas, horário de Brasília. Por enquanto, fica aqui essa atividade de aprendizagem que a gente vai debater lá no nosso fórum no 7 de julho, tá? Vamos falar um pouquinho de cadeias de valores. Vocês sabem o que é cadeias de valores? Tem esse tópico também lá na apostila. Nada mais é do que uma cadeia de valor que vai representar um conjunto de atividades desempenhadas por uma organização. Acontece desde as relações com os fornecedores, ciclos de produção, de venda e vai até a fase da distribuição final. Essa cadeia de valor ela foi introduzida por Michael Porter em 1985. Tá? O que acontece nessa cadeia de valor? A gente vai tentar entender o produto mais forte competitivamente. Vamos lá. Nós temos aqui as atividades primárias, onde entra logística interna, logística externa, operações, marketing, vendas e os serviços. E depois a gente tem algumas atividades de apoio, né, que são também logísticas de entrada, onde entra aquisição, compra, desenvolvimento tecnológico, gestão de recursos humanos, infraestrutura e vai até lá no final, onde chega nos valores. Algumas atividades de suporte também nessa cadeia de valor. Quais são elas? Aquisição, onde a gente vai comprar os insumos, desenvolvimento e tecnologia, onde temos o recurso natural ou o recurso de trabalho, e administração de recursos humanos e infraestrutura, onde entra capital físico, financeiro e o recurso empresarial, certo, turma? Muito bem. Alguma dúvida até aqui? A gente vai falar sobre todas essas dúvidas no nosso chat do dia 7/7, uma terça-feira, às 19 horas, horário de Brasília. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, às 18 horas. Lá a gente vai bater um papo legal, colocar as dúvidas na mesa e lembrando também que a presença é obrigatória, tá, pessoal? Vamos também debater um pouquinho sobre sucessão familiar. A gente encontra também esse tópico lá na nossa apostila. Sucessão é um assunto de extrema importância no caso de propriedades familiares e por isso que é necessário a gente conhecer vários aspectos jurídicos das relações sucessórias. Vamos lá então, vamos falar sobre alguns aspectos. A melhor forma da gente preservar um patrimônio é planejar uma sucessão utilizando meios em que a gente é amparado pela legislação e colocado à nossa disposição. Isso vai evitar conflito entre os herdeiros, né? Muitas vezes são parentes, tais como irmãos, filhos, né? E um conflito que poderia resultar na desvalorização ou na perda desse patrimônio. Nós temos então sucessão familiar feita por doação, por testamento
que através deste documento aqui a pessoa pode decidir livremente o destino de até 50% do seu patrimônio, e aí essa fatia pode ser doada para caridades ou deixada então até para um amigo. A lei obriga que pelo menos metade desse patrimônio seja dividido entre os herdeiros necessários, que entra aí marido, esposa, companheiro ou companheiro, os descendentes, que são os filhos, netos, bisnetos, e os ascendentes, pais, avós e os bisavós. Nós temos também a sucessão por constituição de pessoa jurídica, que vai entrar tanto empresas, empresas individuais, organizações religiosas, partidos políticos, fundações, associações, sociedades, desde que sejam pessoas jurídicas privadas, tá? Então passa a sucessão familiar, a sucessão ela pode ser constituída desses três tipos. E por fim, a gente vai falar de um assunto também bem comentado na nossa apostila, que é sobre o associativismo e o cooperativismo. Temos alguns questionamentos. Qual que é a opção mais adequada, cooperativa ou associação? A necessidade de formar uma cooperativa ou uma associação, ela é sentida e ela também é requerida por todos? Os interessados estão dispostos a cooperarem ou eles se associarem? O volume do negócio é suficiente para que os cooperados tenham um certo retorno? E como que esses associados eles irão arrecadar fundos? Ou como que os cooperados irão integralizar o capital necessário para que tudo isso funcione? O capital do cooperado deve ser remunerado? Então a gente vai debater algumas dúvidas nos slides seguintes. Cooperativismo é o quê? É um termo, geralmente aponta a existência de uma organização social, como já foi dito, que pratica a ação de operar juntamente com alguém em busca de uma solução ou de um problema comum. Ou melhor, então dizendo, todos agindo em torno de um objetivo que vai satisfazer as necessidades de um determinado grupo. E isso, então, a partir de regras formalmente estabelecidas. A cooperativa é uma associação de pessoas que vão desenvolver uma determinada atividade econômica e aí, então, eles vão dividir esses resultados. No cooperativismo, as pessoas desenvolvem uma mentalidade mais aberta, mais flexível, participativa, humana e bem mais solidária. E o que é associativismo? É qualquer iniciativa formal ou informal que vai reunir um grupo de empresas ou pessoas com o objetivo principal de superar dificuldades e também gerar benefícios econômicos, sociais ou políticos. O associativismo está presente em entidades como associações comerciais, industriais, rurais, sindicatos, cooperativas, parcerias ou associações de interesse econômico, social ou político. Qual que é a importância, então, do associativismo? Ele serve para alcançar alvos comuns. Consiste basicamente na união de pessoas em prol das mesmas metas de forma organizada. Então, não é assim na nossa família, na escola, no grupo de amigos, onde todo mundo age de comum acordo por uma causa. Na associação de empregados também, é assim que acontece no associativismo. A era do associativismo nada mais é do que a gente aprender a cada dia que sozinho a gente é presa fácil e apenas mais um. Então, o associativismo ele vem para que a união faça a força. E uma associação, vamos falar sobre ela. É uma sociedade de pessoas sem fins econômicos, não pode desenvolver atividade comercial, salvo para alguns estados, É um patrimônio distinto, O patrimônio dos sócios não é atingido pelas dívidas contraídas pela associação, pode ser de caráter social, filantrópico, científico ou cultural. Não pode remunerar os seus dirigentes, não pode ter lucros, somente sobras. E essas sobras devem ser replicadas na própria associação de acordo com os objetivos, não podendo ser distribuída entre os associados, tá? No caso de solvência, é repassada a uma sociedade congênere. E a cooperativa? A cooperativa nada mais é do que uma sociedade de pessoas. Ela tem por objetivo prestar serviços aos cooperados, ela pode praticar atos de comercialização, cada cooperado tem direito a um voto, independente do número de cota-parte. A adesão a essa cooperativa é livre e também voluntária. Os sócios eles respondem solidariamente e prestem atenção. Lá na Lei 5.764 tem um mínimo de 20 cooperados, tá? O NCC, que é o novo Código Civil, ele tem uma quantidade suficiente para poder compor uma diretoria. E o retorno dos cooperados é proporcional às operações realizadas.
ele é de todo um conjunto de ato cooperativo. Dúvidas, pessoal, novamente, a gente tem o nosso chat dia 7/7, na terça-feira, às 19 horas, lembrando que é horário de Brasília. Lá a gente vai bater um papo legal e colocar as nossas dúvidas na mesa. Lembrando que a presença é obrigatória, tá? E vai contar como uma lista de presença.